Quase 2 semanas depois de homologada a delação do tenente-coronel Mauro Cid, novos detalhes começam a surgir e, mais uma vez, envolvem Jair Bolsonaro. Segundo a colunista Bela Megali, Cid afirmou que o ex-presidente fez uma reunião com a cúpula das Forças Armadas para discutir um golpe no país. O encontro aconteceu pouco depois da derrota de Bolsonaro no segundo turno da eleição do ano passado. Segundo o tenente-coronel, uma minuta golpista estava sobre a mesa, mas o texto não seria o mesmo apreendido na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, no começo do ano. Em entrevista ao Globo, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que a cúpula militar não aceitou fazer parte da trama golpista. Mas, de acordo com Mauro Cid, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, teria dado apoio à iniciativa. Em janeiro, ele não participou da passagem de comando ao sucessor indicado por Lula. O ex-comandante da Marinha, Garnier Santos, ele que era muito próximo ao presidente Bolsonaro, ele não compareceu, já tinha anunciado que não bateria continência para Lula e não participaria dessa cerimônia, e assim o fez. Ao Ponto, nessa sexta-feira, analisa as acusações feitas por Mauro Cid, relacionadas a um suposto plano golpista, e como as revelações, que ainda precisam ser comprovadas, podem complicar ainda mais a situação de Jair Bolsonaro. Nós conversamos com a colunista Bela Megali, que teve acesso a esse trecho da delação de Mauro Cid e que também traz as reações dos comandantes militares e do entorno político de Jair Bolsonaro. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 22 de setembro de 2023 começa agora. Vem com a gente! Bela Megali, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez, hoje para falar de uma informação, uma notícia que você deu em primeira mão no Globo sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Ele disse na delação que o então presidente Jair Bolsonaro se reuniu com comandantes militares para discutir uma minuta golpista. O que exatamente foi tratado nessa reunião, segundo o relato do Mauro Cid em Bela? Carol, essa é a informação considerada mais bombástica da delação do Mauro Cid, pelo menos até agora, já que ele deve ser chamado pela Polícia Federal para esclarecer fatos envolvendo personagens do governo Bolsonaro e ações do próprio governo. Mas o fato é que essa reunião, segundo a delação premiada do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, aconteceu após a vitória de Lula com o ex-presidente Jair Bolsonaro e comandantes das 3 forças, ou seja, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. E nessa reunião foi tratada abertamente de uma minuta golpista, ou seja, um documento que foi apresentado e que abriria espaço para uma intervenção militar, um golpe de Estado, inclusive com a possibilidade de prisão de nomes considerados aí inimizades e que não são aliados dos afetos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, houve o debate aberto desse documento, dessa minuta golpista, e houve o posicionamento ali dos comandantes das 3 forças em relação a essa minuta. Agora, antes da gente avançar um pouquinho nesse encontro, uma dúvida que fica no ar: essa minuta golpista seria a mesma que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres? É um documento diferente? E, mais importante, o Mauro Cid indicou de onde veio essa proposta? Felipe, é um documento, até onde eu apurei, sim, que diverge da minuta golpista do Anderson Torres. Pelo que o Cid relatou nos depoimentos, uma série de propostas nessa linha de golpe teriam chegado a diferentes interlocutores do governo Jair Bolsonaro. Então, a primeira informação que eu tenho é que seria uma minuta diferente daquela entregue ao ex-ministro Anderson Torres, que foi encontrada na residência dele e está em posse da Polícia Federal, pois foi apreendida pelos investigadores. Mas o Cid indicou quem foi o responsável por entregar essa proposta. Segundo o jornalista Aguirre Talento, do site UOL, o Felipe Martins, que é ex-assessor do Bolsonaro, integra aquela ala ideológica, integrava aquele chamado Gabinete do Ódio do Palácio do Planalto, é muito próximo ao vereador Carlos Bolsonaro, seria a pessoa que entregou essa proposta de minuta golpista ao ex-presidente, e o documento acabou sendo alvo de debate entre integrantes da ala militar do governo Bolsonaro, comandantes das Forças Armadas e o ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe.
Ô, Bela, a gente sabe quando exatamente aconteceu esse encontro, onde e quem estava presente? Claro, o Bolsonaro, certamente, o próprio Mauro Cid que faz o relato, os comandantes das forças, mas tinha mais alguém? Carol, o Cid detalha em que momento aconteceu, foi após a derrota do Jair Bolsonaro para o presidente Lula. Ele também detalha o local. O que eu tenho de informação é que o Cid relatou para a Polícia Federal estar presente nesse encontro, estar presente nessa agenda, disse que os comandantes das 3 forças estavam presentes e que também havia alguns ministros do governo Bolsonaro, em especial da ala militar, além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, essa reunião foi tratada com muito sigilo, inclusive com blindagem ali até de parte de integrantes do próprio governo. Vale a gente lembrar que depois da derrota, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou recluso e praticamente se manteve trancado no Palácio do Planalto. Então, existe grande chance dessa agenda ter acontecido dentro do Palácio do Planalto, mas eu não consigo cravar o certo. E outra informação que eu apurei é que existia muita tensão no Exército, porque após a derrota, integrantes do Palácio do Planalto chamavam com muita frequência o então comandante da Força, o general Freire Gomes, para se reunir com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Então, existia uma apreensão, o que estava sendo falado, o que estava pedindo e quais pressões o Freire Gomes vinha recebendo da cúpula do governo após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Carol? Um ponto muito importante do seu relato hoje no Globo foi sobre a reação dos comandantes das forças, que não foi exatamente a mesma. Conta um pouco pra gente como foi. Felipe, o que o Cid relata no seu acordo de delação premiada é que, durante a discussão da minuta golpista, o comando do Exército se nega a embarcar numa aventura. Já existe uma postura diferente do chefe da Marinha, que é o almirante Almir Garnier. Ele já era considerado um bolsonarista raiz. Na verdade, todos os comandantes das forças eram consideradas, mas o Garnier, ele já se destacava ali nos bastidores do poder como uma figura mais radical, e ministros, inclusive, chegaram a me relatar que ele teria defendido essa possibilidade de intervenção para alguns interlocutores do governo. O fato é que o Cid relata no seu acordo de delação que o chefe da Marinha se coloca à disposição e diz que sua tropa estaria à disposição de atender um chamamento golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Bela, relembra um pouco pra gente quem são esses personagens, né? O almirante Almir Garnier, como você disse, era considerado mais alinhado ao Bolsonaro. Ele chegou a dar algumas declarações de que jamais teria emitido opinião acerca das eleições, né? Pelo menos era isso que ele dizia oficialmente. Mas quando o Lula assumiu e houve a troca do comando, ele sequer compareceu à troca de comando da Marinha, né? É isso mesmo, ele se recusou a passar o comando para o seu sucessor, que é o Olsen, e hoje está à frente da força no governo Lula. Então, o comandante da Marinha não fez essa troca de comando. Enviou uma carta em que ressaltou o papel da Marinha, citou o nome do novo ministro da Defesa como uma pessoa preparada para a função, José Múcio Monteiro, mas não do presidente Lula, e quem o fez sim foi o novo comandante Olsen, Marcos Sampaio Olsen. Ele agradeceu a indicação por Lula, falou sobre uma notória gratidão nessa indicação. E, de fato, como você mesmo falou, ele já disse que teria permanecido em silêncio em relação a isso, mas os ex-ministros do governo Jair Bolsonaro sempre o classificaram, desde a eleição, como comandante que tinha uma vertente mais inclinada a teorias golpistas. Carol? Gala, todos esses comandantes envolvidos nessa reunião, eles já estão na reserva? Todos estão na reserva, nenhum desses comandantes é da ativa hoje. Bom, Bela, e como é que essa informação da delação repercutiu entre os militares, né? Você abriu aqui o episódio dizendo que está sendo considerada uma informação bombástica. É esse o clima?
Caiu como uma bomba de fato, Carol, entre a cúpula militar, e especialmente da Marinha, porque existe o envolvimento de um militar de alta patente, que era o principal chefe da força durante a segunda parte do governo Bolsonaro, que, segundo o relato do Mauro Cid, teria topado entrar numa investida, numa aventura golpista. Mas no Exército tem um sentimento diferente. Há concordância de que é mais um episódio de desgaste para toda a força, todas as Forças Armadas, né, em conjunto, mas tem a leitura do copo meio cheio, Carol. O que seria isso? Na delação, o Cid diz que o comando do Exército, de bate-pronto, não aderiu a qualquer iniciativa e não deu trela para entrar aí na discussão dessa minuta golpista. Então, tem uma leitura na cúpula do Exército que o discurso que os generais vem fazendo hoje de que o Exército foi legalista e não se aventurou, não se envolveu em um golpe, é reforçado pela delação do Mauro Cid. Agora, Bela, e o ministro da Defesa, José Múcio, ele disse o quê? A defesa deve ficar a reboque do que decidir a justiça? O José Múcio, ele está fazendo um papel ali de não tentar confrontar os militares e amenizar os ânimos entre o governo Lula e os militares. Então, o Múcio, ele tenta sempre amenizar a situação. O que ele aponta é que os militares envolvidos têm que ser expostos e punidos, porque isso é uma maneira de isolar esse problema, mostrar que são pessoas que agiram isoladamente, separar essa atuação golpista das instituições. Eu falei com o Múcio pela manhã, e o que ele relatou é que vai procurar diretamente o superintendente da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tentar ter mais acesso a informações da delação premiada do Mauro Cid, para saber quais militares estão envolvidos. Olha, só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina, é que o golpe não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das forças. Agora, eu acho que é importante a gente pontuar para o nosso ouvinte, Felipe, que a delação premiada é um ponto de partida das investigações. A Polícia Federal tem tratado o tema com muita cautela e muito sigilo, porque com o histórico da Lava Jato, existe toda uma preocupação em corroborar esse relato do Mauro Cid com outras provas. Então, a Polícia Federal está esse momento de diligências para confirmar os fatos relatados pelo Mauro Cid, até porque se ficar provado que ele mentiu, ele pode perder todos os direitos que conseguiu na negociação desse acordo, inclusive o de ser colocado em em liberdade provisória, ele que estava preso desde maio. Agora, Bela, o que a gente depreende dessa fala do ministro da Defesa e do posicionamento das Forças Armadas é que não há uma investigação interna dentro da corporação, né? Eles estão aguardando o desenrolar dos fatos, buscando informações na Polícia Federal, aguardando o que o Supremo vai decidir e tentando, como você disse, circunscrever essa punição a pessoas individualmente, tentando blindar a corporação, né? É isso mesmo, a atuação do Múcio e também dos comandantes das 3 forças tem sido nessa linha, de provar que elas tiveram uma atuação legalista, apesar dessa conduta do Cid revelar de uma conduta ali na contramão disso do ex-comandante da Marinha. A ideia da cúpula militar e do ministro da Defesa é isolar esses personagens e não colocá-los ali como a representação das forças, e sim como pessoas que tiveram condutas erradas, criminosas e que precisam ser punidas. Mas hoje não existe, como você pontuou, Carol, investigações, procedimentos internos abertos contra militares da ativa. E isso também não cabe às forças abrir esse tipo de procedimento contra militares da reserva. Esse também é um outro ponto importante. Muitos integrantes, a maioria dos integrantes do governo Bolsonaro já eram militares da reserva. Então, a atuação também das forças tem até um fator limitador se esses militares não estão mais envolvidos diretamente nas atividades das Forças Armadas. Agora, Bela, ouvindo essas informações que você passou pra gente no podcast, lendo o que você escreveu no seu blog,
não tem como a gente não notar que houve uma mudança radical de versão do Mauro Cid desde o início, quando ele dizia que não tinha, né, nenhuma proposta golpista, nunca tinha escutado falar do tema, que nunca ouviu nenhuma discussão do tipo, e agora ele delimita, dá detalhes sobre reuniões que teriam acontecido para discutir um golpe de Estado de fato. Felipe, a gente vê que após o pai dele, o general da reserva Mauro Lorena Cid, ser alvo de uma operação da Polícia Federal, o comportamento do tenente-coronel fez um movimento de 180 graus e ele se viu obrigado a colaborar com os investigadores. Então, o Mauro Cid prestou 3 depoimentos longos, e esses depoimentos foram homologados como uma delação premiada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além disso, ele se comprometeu a responder sem nenhum sigilo para a Polícia Federal todos os assuntos e temas ligados aí a pessoas do governo anterior ou que for questionado pela PF. Então, ele é obrigado a depor e a falar a verdade quando for chamado novamente para esclarecer fatos envolvendo o governo Bolsonaro e o âmbito do seu acordo de delação, que, pelo que eu apurei, envolvem atos golpistas, a questão das joias, as vacinas. Agora, eu recebi há pouco um comunicado da assessoria de imprensa e dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a delação do Mauro Cid e essa reunião que ele relata que houve participação direta do ex-presidente. O que os advogados de Bolsonaro afirmam é que, durante todo o governo, o presidente jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, ou seja, sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Outro ponto dito na nota é que, abre aspas, Bolsonaro, jamais tomou qualquer atitude que afrontasse os limites e garantias estabelecidas pela Constituição e, via de efeito, o Estado Democrático de Direito. E o último ponto da nota é que Bolsonaro e a sua defesa reiteram que adotará medidas judiciais cabíveis contra toda e qualquer manifestação caluniosa que, porventura, extrapole o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de justiça e que a defesa sequer ainda teve acesso. Então, são esses os pontos do posicionamento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, a defesa do Bolsonaro nega, mas como é que essa informação repercute politicamente no entorno dele, no partido? Porque eleitoralmente ele já está inelegível, mas ele pode se complicar também na esfera criminal, né? Carol, essa sempre foi a preocupação no PL. No partido de Bolsonaro, a leitura é de que o tema potencial que pode levá-lo para atrás das grades seria uma investida golpista. E no PL ninguém tem segurança de que o Bolsonaro não tenha atuado diretamente nessa frente. Então, o temor em relação à delação do Mauro Cid sempre foi numa revelação nesse sentido, de reuniões, de movimentações relacionadas a uma possibilidade de intervenção militar. Então, a preocupação é elevada, só que o partido já vem trabalhando com um cenário do ex-presidente fora de rota, fora da cena nas eleições de 2024 e vem empoderando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora tem a preocupação de que a Michele também seja dragada por esse escândalo, pela delação do Mauro Cid, e o Valdemar Costa Neto fique sem um personagem do bolsonarismo, que ele aposta nisso para aumentar o seu número de prefeituras em 2024, Carol. Bela, você tem algum sinal de que a partir dessa delação possamos ver novos mandados de prisão contra militares? Eu acho que isso pode ser fazer um pouco de futurologia, Felipe, mas o que a gente pode falar para o nosso ouvinte é que a Polícia Federal está trabalhando nas diligências para corroborar os relatos feitos pelo Mauro Cid. Então, de fato, a análise dos celulares segue em curso, vale a gente lembrar que tem a análise do celular do Braga Neto, a análise do celular do pai do Cid, que é o general Lorena Cid, tem os 4 celulares do ACEF, então tem muito aparelho que ainda está sendo periciado pela Polícia Federal e que trazem informações adicionais. Então, o relato do Cid está sendo cruzado com uma série de diligências e
também movimentações ali que a polícia está apurando. Vale a gente lembrar que a PF também pediu dados do exterior, de movimentações financeiras de conta de militares, inclusive o próprio Mauro Cid e o pai dele, como do ex-presidente Jair Bolsonaro. As frentes de investigação são amplas. Ô, Bela, já que a gente está no campo da futurologia, vou te fazer a pergunta de $1 milhão, né? Que é o que mais podemos esperar dessa delação do Mauro Cid. Já tivemos divulgação de alguns trechos relacionados às joias, implicando o Bolsonaro. Agora essa revelação gravíssima da participação do Bolsonaro numa intentona golpista, numa reunião para tratar sobre a possibilidade de um golpe. O que pode vir mais aí dessa delação do Mauro Cid? Carol, o que eu apurei é que até o momento, como eu falei, o Cid vai ser chamado a prestar novos depoimentos. Mas o que eu apurei é que até este momento, nos relatos do Mauro Cid, esse é o episódio mais grave e o que fez a Polícia Federal, que tem interesse em firmar um acordo de delação com ele, e o próprio ministro Alexandre de Moraes homologar esse acordo. Agora, a gente também pode esperar que o Cid delimite o papel de cada integrante do governo, e especialmente do ex-presidente, em ações nessa frente, especialmente em ações golpistas ou debates de golpismo. Então, esse é um ponto que a gente pode explorar, que todos os personagens do governo e fora dele envolvidos diretamente em qualquer investida aventura golpista vai ter que ser detalhado pelo Cid, Carol. E a gente fica esperando os próximos capítulos dessa história que, como você contou hoje e vem contando nas últimas semanas, são bem ricos e estão bem longe do fim. Muito obrigado, Bela Megali, pela sua presença. Volte sempre. Obrigada, Bela. Até a próxima. Obrigada a você, Felipe, a Carol, aos ouvintes. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de Luan Oliveira, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.